tava sumida. Gente, me perdoem. Me perdoem, pode brigar comigo e me cobrarem que agora eu tô prometendo aqui, ó, pra vocês, neste momento, que toda semana vai sair vídeo novo aqui no canal. Estou prometendo, tá? Tô prometendo de verdade. Mas vamos lá pro assunto que vocês querem saber. Host Family. Como que eu escolhi a minha? Quais eram as minhas prioridades? O que eu queria ou não numa família? O que eu achava uma família perigo? Como foram as minhas entrevistas? Eu vou contar tudo pra vocês desde o início, desde quando eu comecei. Pra quem ainda não viu os meus vídeos antigos, que eu tava explicando sobre o au pair, vai lá no meu canal ver antes pra vocês entenderem, porque é meio que uma sequência pra vocês entenderem tudo. Eu fiquei online pela Experimento, que aqui nos Estados Unidos é Au Pair in America. Eu fiquei online pra começar a conversar com família em meados de maio. E assim, eu acho que o meu perfil tava muito bom, porque mesmo na pandemia, eu fui au pair durante a pandemia, né? Mesmo na pandemia, o meu perfil sempre teve família. Toda semana chegava uma família nova pra mim. Toda semana. Eu conversei com 9 famílias ao todo, eu acho. Ao todo foram 9. Sempre chegava família, eu tava ali sempre conversando, porque a minha prima me ajudou muito. Minha prima já é ela é ex-au pair, ela mora aqui em Boston, aqui nos Estados Unidos. E ela foi me ajudando muito. Ela falou, Thali, sempre que você tiver uma família no seu perfil, mesmo que você não esteja interessado nessa família, converse, bata um papo com a família, porque quando você tiver uma família muito boa na sua frente, você já vai ter experiência, sabe, de ter conversado com outras famílias. E assim eu fiz. Toda família que chegava no meu perfil, mesmo eu não querendo, mesmo achando uma família que não combinasse comigo, eu fazia a entrevista, eu fazia o Skype para as famílias, para eu ter mais conseguir ter um diálogo na hora de chegar realmente no vamos ver. E aí eu lembro que na minha primeira semana já veio uma família pra mim, eram 2 garotinhas, na verdade era uma menininha, eu tenho memória assim, ó, eu lembro certinho, quando eu fecho o olho eu lembro da foto delas, eu lembro da mãe, eu lembro de tudo assim. E eu fiquei muito empolgada, eu fiquei muito animada, sabe, tava acontecendo, eu tava sentindo o que tava acontecendo, eu falei, mano, realmente, agora foi, sabe? E eu tinha gostado muito dessa família, eu gostei muito dessa família. A mãe era enfermeira, então eu conseguiria tirar o visto NIE, que na época eu tava precisando por causa do Covid, que era o visto que só as pessoas de frente pro Covid, os pais, os host parents daqui dos Estados Unidos que eram de frente pro Covid, tipo médico, enfermeiro, esse tipo de coisa, conseguiria pegar uma au pair. Os outros não estavam conseguindo, as outras pessoas. Então eu conseguiria pegar esse visto. Então pra mim tava super interessante aquela família. A mãe tava grávida, e eu tinha o IQ, que é de bebê, né? E aí eu conversei com eles, fiquei conversando, eu tive a entrevista 2 vezes com a mãe. Foi super legal, assim, eu tava muito nervosa e ela tava... Eu tava nervosa, mas ela tava super tranquila, ela me olhava e ficava, tipo, esperando que eu respondesse, mas com um sorriso no rosto, sabe? Só que uma coisa que ela tava fazendo que tava me deixando muito nervosa, ela tava literalmente assim, ó. Ela tava conversando comigo assim, com uma caneta na mão, um caderno, e tudo que eu falava, ela escrevia. Tudo que eu falava, ela escrevia. Ela me fazia uma pergunta, eu não entendia, ela ficava assim, ó. Aí eu... Não tô entendendo. Aí ela repetia de novo, ficava olhando na minha cara. Eu falei, cara... Não sei, não é pra mim essa família. Ela me pediu o match, eu não aceitei. E eu tava muito esperando uma família da Califórnia. Eu queria, porque queria uma família da Califórnia. Gente, em todos os meses, eu fiquei maio, junho, julho, agosto, setembro, 5 meses. Eu fiquei 5 meses, 4 meses e pouco online, na verdade. Quase 5, esperando uma família da Califórnia. E nada de família de Califórnia. Mas aí, beleza, veio famílias de várias outras. Nossa, veio só... Teve um que eu gostei muito, que era só um pai. E os filhos, as crianças, elas ficavam 2 semanas na casa da mãe e 2 semanas na casa do pai. Só que o meu pai não deixou eu vir. Era ali no era lá no Texas. E meu pai não deixou eu ir porque era só um host dad. Ele falou que ele não confiava. Aí eu falei, tá bom, não vim. Mas eu queria, eu tava tipo, porque eu ia ter 2 semanas de férias todo mês. Eu só trabalharia 2 semanas por mês. Mas enfim. E aí, conversei com outras famílias e todas elas me deixavam meio, sabe, pressionada, como se fosse... É realmente uma entrevista de emprego, mas as famílias não me deixavam confortáveis, tipo, eu tava sentindo que não era aquilo. Teve outra família também que me pediu um match, mas eu não aceitei. Os 2 eram médicos, o pai e a mãe eram médicos, e eu não aceitei por conta do schedule, porque era muito bagunçado, no sentido de, você tem que ser muito flexível. E é muito complicado isso também, porque médicos, tem hora que eles têm plantão, tem hora que não, e aí você às vezes tira folga numa quarta-feira, e
Aí entra as minhas prioridades. As minhas prioridades pra eu trabalhar, pra eu escolher uma família, eram... Primeiro ponto era não trabalhar final de semana. Eu não gostaria de trabalhar final de semana, que é o que acontece aqui em casa. A minha família trabalha só de segunda a sexta, sábado e domingo a gente não trabalha, tanto eu quanto eles, então eu não preciso ficar em casa. Normalmente eu saio na sexta-feira, só volto no domingo à noite. O segundo ponto era não ter curfew. Curfew é horário pra voltar pra casa. Eu não queria me sentir, tipo, uma adolescente de novo, sabe? De tipo, não tem horário pra voltar pra casa, tá bom? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, sabe? Tem família que controla tudo da au pair, eu não queria uma família assim. Outra coisa também que me deixou muito encantada na minha família foi a questão das regras. Quando eu perguntei pra eles, quais são as regras da casa? E eles, não, a gente não tem regra da casa, sabe? Tipo, como assim, regra da casa? Eles ficaram até meio, como assim? As outras famílias têm regra em casa, sabe? Eles ficaram meio assim, gente, é isso que eu quero, sabe? Porque lá no Brasil também a gente não tinha regra pra casa, mas tá tudo bem. Outra coisa também que eu queria era poder trazer amigos pra casa, né? Que é uma coisa que eu perguntei pra eles. Eu falei, olha, eu posso levar amigos aí, meus amigos podem dormir em casa. E, gente, aqui em casa é super tranquilo, eles falaram, pode. E a minha família ama meus amigos, eles amam ficar perto de jovens e tudo mais. A gente fica aqui final de semana, bebe junto com eles, nossa, assiste filme, joga jogo, videogame, eles amam, sabe? Eu tive uma sorte grande, mas assim, tem outras famílias desse jeito, entendeu? E outra coisa também é que eu queria um carro próprio pro au pair, que é uma coisa que eu deixei meio que de lado pra ficar com a minha família, porque aqui a gente só tem um carro, que é o Tesla, né? Que eu já mostrei pra vocês, se vocês me seguem nas outras redes sociais. Se não seguem ainda, vão lá seguir pra vocês acompanharem tudinho. Mas a gente só tem um carro e normalmente durante a semana eles trabalham em casa. Então eu fico com o carro a semana inteira. Só final de semana que eu não posso usar. Assim, não posso. Eu posso se eu pedir pra eles falarem, vocês vão ficar em casa, então eu posso usar. Mas como eu gosto de beber, eu gosto de ir pra balada, normalmente eu não saio com o carro porque é um carro muito caro e não posso beber, né, se eu for com o carro. Então eu normalmente vou de Uber, faço minhas coisas mesmo com os meus amigos que tem carro e deixo o carro aí na garagem. Mas enfim, quando eu conversei com acho que 8 famílias antes de conversar com a minha. Quando eu conversei com a minha, eu tinha outra família ainda no meu perfil, que foi até engraçado. Eu tava com outra família no perfil, eles entraram, queriam conversar comigo. E aí eu fiz a entrevista com a minha família e, gente, foi perfeita, assim, desde o início. Eles me deixaram muito à vontade. E é aí que eu já senti uma coisa totalmente diferente do que as outras famílias estavam me passando, sabe? Eu tinha desmarcado a entrevista com eles 2 vezes, porque eu tava viajando com meus amigos na praia. Era feriado aí no Brasil, era setembro, não lembro direito. E aí eu tava viajando com meus amigos pra praia, cancelei com eles a ligação, e aí fiz uma ligação com eles numa quarta-feira de manhã. A primeira coisa que eles, na hora que a gente se ligou, eles olharam pra minha cara e falaram, sei o quê, tudo bem? Como que foi a praia? Como que é aí? Nossa, o Brasil deve ser lindo, né? E começaram, tipo, se interessar pelas minhas coisas, sabe? Eles não foram, tipo, direto ao ponto no sentido de, trabalho, sabe? Eles me perguntaram como que foi meu feriado, perguntaram se a praia era muito longe de casa, sabe? Tipo, me perguntaram como que era o Brasil, como que era a minha família. E eu, sabe, respondendo assim, feliz. Sabe quando você não tá nervosa? Eu esqueci até que era uma entrevista de emprego. Eu tava ali conversando com eles numa boa. E uma coisa que eu sempre fazia era meio que deixar a entrevista, eu comandando a entrevista. Com as outras famílias, eu deixava muito eu comandando. No sentido de, eu tinha várias perguntas. Primeira coisa que eu fiz, eu entrei em vários grupos de au pair. Eu entrei em grupo de au pair no WhatsApp, no grupão de au pair do Facebook. E lá, quando você procura, tem vários anexos, tem vários arquivos que você pode ver que muita au pair já faz umas listinhas de perguntas que você pode fazer pra host family. Gente, eu imprimi. E eu não deixava, tipo, nem a família ficar me perguntando, porque eu fiquei traumatizado com a primeira família, com a mãe que não parava de me perguntar as coisas. Eu falei, não, eu que agora vou comandar. E aí eu deixei todas, tipo, eu tinha pergunta de tudo, gente. Até se a criança comia frango, comia carne, se a criança tinha alguma alergia, eu perguntava tudo que vocês possam imaginar. E deixei lá assim, e eu comandava muito. Eu falava, não, isso, aí a família respondia, eu já fazia outra pergunta, sabe? Eu fiquei meio nervosa, assim, e a família nem tinha muito como perguntar as coisas pra mim. E aí com essa família, com a minha família, foi tudo tão natural, assim, que eu até esqueci um pouco, sabe? Eu fazia as perguntas, mas eu dava risada com eles, porque eles brincavam com alguma coisa. Outra coisa que fez muita diferença pra mim também, que eu amei eles desde o início,
eles estavam conversando comigo num computador, mas do lado tinha um computador com o Google Tradutor do inglês pro português. Então, se eu falasse se eles falassem alguma frase que eu não entendesse e eu falava, não entendi, eles colocavam no Google Tradutor uma frase em inglês e aí traduzia pro português, aí eles colocavam a voz do Google, assim, pra falar comigo, sabe? E eu achei isso, tipo, eu falei, cara, é uma família assim que eu quero, sabe? Que entenda que eu tô vindo de outra cultura, que eu não vou entender tudo, sabe? Outra coisa, ai gente, você tem coisa boa pra falar da minha família, me desculpa. Mas outra coisa que também, desde o início, assim, me chamou muita atenção é que na carta que eles me mandaram, porque a família te manda uma carta, né? Um e-mail com foto dela, carta escrito como que a família é. E lá tava escrito dos meninos e já falava muito fofo, assim, sabe? Tipo, a gente tem o Alex, que ele gosta muito de animal marinho, não sei o que, eu sou apaixonada também. O Jack, que já era um bebezinho, né? E eles falavam assim, a gente gosta de conhecer muitas culturas. A gente já viajou tantos países, a maioria dos nossos amigos não são americanos, os amigos deles, eles são americanos, né? Mas assim, os amigos deles são tudo misturados, sabe? De várias culturas, tem indiano, tem de várias culturas. A família da minha host é toda da República Dominicana, então assim, eles têm esse negócio convidativo, sabe? De tipo, tá tudo bem, sabe? Você não tá sozinha aqui nesse país. Então, isso me alegrou muito, sabe? Desde as videochamadas com ele, desde as primeiras, assim, me deixou muito feliz. Aí a gente fez a primeira videochamada, conversamos e eu fiquei na expectativa. Eu falei pra minha mãe, mãe, se essa família não me pedir match, eu vou desistir do programa. Eu falei pra minha mãe, eu vou desistir do programa porque eu vou ficar muito frustrada deles não me escolherem. E aí a minha mãe falou, não, filha, relaxa, espera, vamos colocar na mão de Deus. Gente, passou, sei lá, isso foi na quarta, na quinta-feira, não, na sexta-feira eles me mandaram mensagem, Thalita, a gente pode fazer uma segunda reunião com você no domingo de manhã? Aí eu falei, ai, pode. Aí a gente foi pra uma segunda reunião no domingo, e aí a gente conversou mais ainda sobre as coisas, sabe? Eles começaram a falar de Chicago, como era Chicago, e olha que eu nunca sonhei vir pra Chicago, tipo, nunca foi um momento assim que eu falei, nossa, que vontade de ir pra Chicago, porque meu sonho era pra Califórnia. E Chicago nunca passou na minha cabeça. E eles começaram a me falar de Chicago, começaram a falar quanto aqui era bonito, e em quais lugares eles já moraram, sobre eles, a gente até sobre como eles se conheceram, a gente conversou em videochamada, gente. E aí, nossa, batemos um papo e eles falaram, não, tá bom, a gente vai pensar em quem que a gente vai escolher. Essa semana a gente dá uma resposta. Aí eu falei, Deus, é agora. Gente, juro, eu fiquei desesperada aquela semana. Mas chegou na quarta-feira, lembro certinho, na hora do almoço. Dá vontade de chorar até. Na hora do almoço, assim, na quarta-feira, tinha passado uma semana da primeira entrevista, eles me mandaram um e-mail falando que eles tinham me escolhido. Falaram se eu queria fechar um match com eles. E na hora eu comecei a chorar. Minha mãe falou, o que tá acontecendo? Eu falei, mãe, eles me pediram um match, só que não tem como eu ir, porque tava no meio da pandemia, eles não eram NIE, né, que era a linha de frente do Covid, e eu não sabia o que eu ia fazer. Eu mandei mensagem pra eles, falando, olha, eu aceito o match, mas a gente vai ter que achar um jeito de tirar o visto. E eles falaram, não, a gente vai dar um jeito, vamos pesquisar sobre. Nas entrevistas, eu já tinha meio que falado pra eles, nas entrevistas pelo Skype, eu já tinha falado que no Brasil eu não tava tirando visto. Então a gente já tinha meio que dado uma pesquisada, e aí eu consegui achar a Bolívia, que era uma solução pra mim. E eu fui pra Bolívia tirar meu visto, e eles me pagaram tudo. É outro vídeo também que eu tenho que falar sobre, porque é muita coisa mesmo. Todas as coisas da Bolívia é muita coisa. Mas eles pagaram tudo pra mim, gente. Pagaram tudo. Desde a passagem aérea, comida, transporte lá, tudo. Até chegar aqui nos Estados Unidos. Eu não gastei um centavo. E aí eu tô aqui. Mas assim, é bem pesada essa parte da família, assim, que você se sente muito pressionada, sabe? E ao mesmo tempo se você sente, pra você sentir se é aquela família ou não, enfim. Eu só acho que não vá assim de cara, tipo, conselhos que eu tenho pra dar. Não aceite assim de cara qualquer coisa, tipo, só porque você quer vir pros Estados Unidos. Porque, gente, a escolha da família é a escolha mais importante do programa Au Pair. Porque você fica 24 horas com eles, você trabalha pra eles, você precisa de uma pessoa que seja compreensiva com você. Porque eles não vão ser só seus patrões, eles também vão ser sua família. E é isso que é o programa Au Pair, sabe? É isso que o programa espera. Tem muita família que não é assim, sabe? Então, não venha com qualquer coisa só pra chegar aqui nos Estados Unidos, porque senão você vai passar um inferno aqui e não vale a pena de verdade. Então converse com as crianças antes, vejam como
crianças são, se as crianças são tranquilas, se as crianças, sabe? Eu também não aceitaria, eu coloquei também uma das minhas prioridades, não passar de 2 crianças, porque mais que isso eu tinha certeza que eu ia surtar, e a minha saúde mental é o que vale mais que tudo, ainda mais num país que a gente não tem ninguém. Então assim, pensa, senta o que você quer, o que você não quer, mas as minhas prioridades mais básicas que uma família comum pode ter, sabe? Se tiver muito mais que isso, de tipo, não, você não pode levar ninguém dentro de casa, não, você vai ter curfew, você tem que ter hora pra voltar pra casa, não, você não pode fazer isso, não, você não pode fazer aquilo. Gente, repense muito se vale a pena você dividir o seu tempo nisso, sabe? Porque é muito pesado. Você tem que se sentir bem, você tem que se sentir em casa, você tem que se sentir acolhido, sabe? Outra coisa que eu falei até nos meus stories esses dias no Instagram, é no sentido de, tem muita família que coloca você pra fazer muita coisa só porque eles estão te pagando, sendo que, vamos supor, a criança tá dormindo. Aí eles colocam você pra fazer alguma coisa só pra falar, não, a gente tá te pagando, você tem que fazer algo. Aqui em casa, gente, juro, eu fico aqui no meu quarto, eu gravo meus vídeos, por isso que eu consigo ter 2 trabalhos, graças a Deus. E porque minha família é muito tranquila, sabe? Mas procure uma família que incentive você a ser uma pessoa melhor, que incentive você a querer mais, não além daquilo, sabe? De ser babá, sabe? Procure uma família que queira que você cresça, sabe? E é pela ligação que você vai sentir. É ligação. Então, sinta bem, se você se sentir à vontade com uma família, cara, reza, vai atrás, porque não é tão fácil você se sentir à vontade com qualquer família, em qualquer momento, porque ainda mais aqui nos Estados Unidos. Mas é isso. Eu vou gravar um vídeo com a minha família falando sobre como eles me escolheram, que eu queria muito que eles gravassem um vídeo falando sobre isso. É bem fofo o jeito que eles me escolheram e eu quero mostrar pra vocês também. Vai ser todo em inglês o vídeo, mas eu coloco legenda. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se ficaram com mais dúvidas, me manda mensagem, me chama lá no direct no Insta, me manda mensagem em qualquer rede social que eu tento conversar com vocês, tá bom? Um beijo, me sigam nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, clica aqui em curtir, se inscreve no canal e tô gravando um vídeo hoje de rotina, então vai sair já também, tá bom? Um beijo!